Olá, educadores e educadoras, sejam bem-vindos a mais um Educativa Podcast. Alegria gigante de te receber aqui para mais um episódio. Hoje nós estamos recebendo ele, o Davidson Gogora, que trabalha aí como coordenador de tecnologia lá no Colégio Abaco. Se você gosta dessa parte de cultura maker, tecnologia, inovação educacional, esse episódio é para você. Não sai daí, compartilha esse link, porque vai ser muito enriquecedor. Antes de começar o bate-papo, eu quero agradecer nosso patrocinador, que é a Engenhoteca, empresa de cultura maker, tem tudo a ver com esse bate-papo de hoje. Então, a Engenhoteca ela atua em parceria com colégios para trazer realmente essa cultura maker, STEAM, robótica, toda essa parte de aguçar a criatividade dos jovens, das crianças. Então, hoje, os grandes colégios, os colégios que querem se desenvolver, têm investido na cultura maker. Por isso, acesse esse QR Code que está aparecendo aí na tela, conheça a Engenhoteca e veja todos os planos, os pacotes que eles têm para que você possa também crescer nessa área de criatividade e tecnologia. Também apresentando, talvez você chegou aqui no YouTube e não sabe muito bem o que a Educativa é. Nós somos uma plataforma de formação continuada para professores. Então, nosso objetivo principal é realmente treinar os professores da educação básica com o que se tem de mais inovador, as melhores tecnologias. Então, hoje, dentro do nosso ecossistema, ali muito parecido com a tela do Netflix, você vai encontrar 60 cursos das mais variadas áreas. Nós temos mais de 10 trilhas de aprendizagem. Por isso, acesse aí o QR Code que está aparecendo na tela, conheça a Educativa. Grandes colégios de São Paulo já têm apoiado, têm sido parceiros da Educativa, oferecendo a seus professores, mas utilize isso para a sua carreira, não deixe essa oportunidade passar, porque traz muito crescimento e abre muitas portas para a sua vida e para a sua carreira como um todo. Dito isso, vamos começar aqui o nosso bate-papo com o Davidson. Davidson, em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença aqui com a gente. A gente gosta de trazer pessoas das mais variadas áreas. Você vai ser uma das primeiras aí da área da tecnologia, então acho que vai ser tudo muito novo, mas tudo muito bacana para quem nos assiste. Queria dar essa oportunidade inicial para você contar para o pessoal um pouquinho da sua história, fala por que que você escolheu essa área da tecnologia, área educacional, de onde veio isso? Fica à vontade, mais uma vez, muito obrigado. Legal. Primeiro que eu agradeço o convite, a oportunidade, obrigado. É uma honra estar aqui, né? Eu sempre ouvi os colegas contando, né? O bichinho da educação me picou. Aham, Isso é muito legal, muito bonito, mas para mim não foi assim. Eu cheguei meio sem querer, as coisas foram acontecendo, né? Então eu comecei a fazer aula de informática. Não cheguei a pegar aula de datilografia, né. Mas aham. eu me lembro, eu sempre estudei em escola pública e vira e mexe apareciam lá escolas de informática divulgando. E eu tinha aquele sonho, né, puxa, seria legal poder fazer aula de não tinha nem computador em casa, mas queria fazer informática. Pensava: de repente pode ser uma boa trabalhar com informática, trabalhar com computador, né. A gente tinha um sonho meio embrionário, mas não tinha muita a clareza do que seria, né. Sim. E aí eu comecei a fazer aula num projeto social próximo da minha avó, e todo mundo também tem, né, um professor que você se lembra para sempre, que foi um incentivador, que Com foi uma certeza. referência, né. E aí essa professora de informática, a Rosângela, ela não sei, de repente percebeu que eu tinha um interesse, que eu estava gostando, que eu estava ali me esforçando para fazer, me dedicando, ela me convidou para ser monitor. E aí, a partir dali, sei lá, 98, 99, mais ou menos, a gente estava ali, eu comecei a participar de várias aulas diferentes, de vários projetos diferentes. Então eu aprendia num período e à tarde era monitor, né. Aham. Estava ali já quase chegando no ensino médio, e isso foi eu tinha uma visão que eu queria trabalhar com tecnologia, com informática, mas eu não tinha isso na minha cabeça: "Será que é com educação?". Uhum. Embora tivesse aí um monte de professor na minha família, eu nunca pensei nisso, quero ser professor, né, tenho isso como um Sim, sonho. Muita gente tem, né: desde pequeno, desde tem. criança, quero ser professor. E aí os anos foram passando, eu trabalhei numa empresa que naquele boom da informática educacional, a robótica educacional, Uhum. lá em 2002, 2003, eu entrei numa empresa que oferecia um trabalho terceirizado nos colégios.
E aí nessa empresa eu tive a oportunidade de trabalhar em muitos colégios diferentes. Então essa empresa ela oferecia, às vezes o colégio queria ter tecnologia, que é um pouco do colégio hoje, né, que gostaria de ter um pouco de cultura maker, mas não sabe muito bem por onde começar, Sim. e vai buscar engenhoteca. Aham. Lá em 2003, 2004, as escolas elas queriam ter robótica, queriam ter informática, mas elas muitas vezes era difícil encontrar um profissional, né. E essa empresa onde eu trabalhei, também com grandes incentivadores também para minha carreira, aprendi muito e comecei a trabalhar, a atender colégios diferentes, e aí hora dava aula de informática, Hum. hora dava aula de robótica, mas de verdade para mim ainda eu achava que a minha carreira estaria ligada à análise de sistema, Aham. ciência da computação, eu não me via ainda como professor. Entendi. E aí nesse processo aí, chegou um momento que você vê só as referências que a gente vai encontrando pelo caminho, né. Uma grande amiga hoje que também foi minha coordenadora naquele momento, ela falava: "Cara, mas você quer fazer o quê? Porque você tentou sistemas de informação, mas você percebeu que para você estava, né, não estava a sua cara. Você tentou ciência da computação, mas não foi. O que que você quer estudar?" Eu Uhum. falei: "Ah, eu gosto muito de ciências sociais, de geografia, de história." Ela falou: "Então vai fazer." Eu falei: "Mas eu não estou aqui, eu não preciso fazer alguma coisa com tecnologia?" "Não, você pode estudar o que você quiser. É Hum. legal que você busque uma licenciatura, porque você está atuando com aula, né. Uhum. Mas se você reparar, ó, tal pessoa fez pedagogia, tal pessoa fez geografia." Inclusive essa formação, essa licenciatura vai te dar uma abrangência que você vai conseguir até, contribuir para os projetos que você vai fazer com os professores, né. E aí Perfeito. essa visão mais ampla me pegou, puxa, realmente. E aí eu fui fazer ciências sociais. Ah, Então tá. eu nunca dei aula de sociologia, quem sabe um dia, né, Aham. vou realizar É aí verdade. mas, posso dizer que há mais ou menos 20 anos eu trabalho com tecnologia educacional. Essa formação inicial em ciências sociais com certeza me ajudou nesse aspecto, né, de poder Uhum. fazer os projetos, de conseguir enxergar também na visão do professor como que a gente pode trabalhar juntos Sim. com tecnologia. E aí durante muito tempo eu fui fazendo cursos de aprofundamento, alguns nessa empresa, outros com outras oportunidades, né, em outras possibilidades, e fui me aprofundando nessa área. Sim. E aí eu encontrei uma especialização na Federal do ABC, que é justamente a inovação na educação mediada por tecnologia, Uhum. que depois de tantos anos trabalhando, essa especialização me trouxe, assim, como se fosse um embasamento para aquilo que a gente fazia. A Uhum. gente sabia por que que é importante no segundo ano do ensino fundamental trabalhar esses conceitos, eles estão, saindo da alfabetização, é legal a gente trabalhar editor de texto, buscar referências em sala de aula, projetos que envolvam ali, editoração gráfica, né, que eles vão criar desenhos e tal. A gente sabia que isso era bom, que funcionava, as crianças gostavam, aprendiam, mas aí a especialização trouxe um embasamento, uma referência legal, né. E Sim. aí depois da especialização, surgiu o convite para o mestrado. Uma Ah, professora me conheceu lá, eu fiz um projeto que envolvia modelagem e impressão 3D, e aí, eu comecei o mestrado lá também, pensando na fabricação digital, como um meio de contribuir com o ensino de que ciências, incrível. né. Você falou e eu lembrei um pouquinho da minha história, né, eu como aluno, né, nem como profissional em si. Lá para meados de 2004, Tá. 2005, eu estava num colégio aqui do ABC, que é onde eu conheci o Jeff, né, Tá. e ali foi nos apresentado na época, 2004: "Olha, vai ter o curso de robótica agora", que era esse extracurricular também, etcétera, né. E na época foi tudo muito novo, e aí eles traziam: "Olha, vocês têm que montar aqui, fazer a montagem", aí depois eu não vou saber o nome da peça, mas era um computadorzinho que você tinha que Eu sei. programar ele e tal, tal. E aquilo ali na época foi um boom pra gente, a gente falou: "Meu, que inovador isso, que demais que é esse negócio", né, aí montava-se os grupos, Isso todo mesmo. mundo tentando montar aquela montagem específica daquele dia. Mas eu queria te fazer uma pergunta em cima disso, né, nós estamos falando aí de 2004, 2005, então 20 anos, né, 20 anos atrás. Eh, Quais mudanças você percebe dessa época, envolvendo tecnologia educacional, para hoje em dia, assim, como que você foi vendo as principais mudanças, como as inovações, o que que aconteceu nesses 20 anos? Se você acredita que se popularizou bastante ou ainda
é muito nichado sul-sudeste, falta popularizar mais? Como que você enxerga esses 20 anos aí? Olha, eu acho que no começo, muitos colégios de repente até tinham vontade de adotar, de repente, de poder, né, oferecer um material legal, uma aula diferenciada, mas talvez, se segurasse um pouquinho, será que isso não é demais para nós? Acho que vai ser muito difícil de fazer, né. Uhum. E hoje é uma realidade, acho que é o caminho que você colocou mesmo, acho que houve sim uma popularização, eh se havia hoje a gente tem mais kits disponíveis, preços, não vou dizer mais baixos, mas talvez menos altos, né, a Aham. gente tem preços mais acessíveis, então acho que, o caminho que alguns colégios lá em 2003, 2004 apostaram, ajudaram a criar um caminho para que hoje os colégios, né, as escolas vejam como uma necessidade, né. Aham. Então quando a gente via lá em 2003, nessa época aí que a gente tá falando as idade aqui, né, porque Aham. você estavam na escola, né, tô até com medo. Em Aham. 2003, foi a primeira vez que eu dei aula de robótica num projeto como esse, né. Mas você era novo? Ah, era novinho, tinha 19 anos, é. Ah, então tá bom, Isso tá aí, bom, é, tá bom. novinho. E nessa empresa que terceirizava, né, que Aham. tinha lá os atendimentos nos colégios. E aí eu me lembro também como é que era pra mim. Foi novo pra vocês fazer essa aula, e pra mim era assim: "Nossa, como que eu não tive a oportunidade de ter uma aula dessa?". E eu me lembro, assim, por muito tempo, quando eu falava com as pessoas que, a minoria das pessoas sabia Aham. disso, né, era um negócio que estava começando ali, né. E aí era muito comum a gente estar conversando e falar: "Mas você trabalha com o quê e tal?". E aí as pessoas ficarem assim abismadas: "Nossa, mas que legal, como é que pode?". E eu me lembro que eu sempre citava um exemplo, que eu acho que era no 8º ano, né, hoje 9º ano, 8ª série, né, o 9º ano agora, Uhum. havia uma montagem de um coração. E aí o desafio, né, os alunos tinham que montar em grupos, como você colocou aí, eles tinham que montar o coração, e aí o desafio era, na programação, fazer simulações diferentes. Ó, então, como é que o nosso coração se comporta quando a gente está correndo, um exercício Uhum, físico? Ou quando a uhum. gente está tranquilo, está dormindo, descansando, como é que é? E a gente tinha que, os alunos além de tinham que fazer a construção, tinham que parar no computador, programar, pensar no movimento do motor mais rápido, com mais potência, e aquilo assim, para mim também, ainda um professor, no início da carreira, era um negócio muito mágico, que eu falava: "Cara, isso aqui é sensacional". Então hoje, acho que o principal, né, na sua questão aí, as escolas não veem mais como uma coisa: "Ah, não sei se eu vou apostar nisso, é melhor eu deixar aqui a minha aulinha de inglês". Entendi. Hoje a escola vê como uma necessidade, que é a minha atuação, por exemplo, no Abaco. Eu comecei a atuar no Abaco em 2009. Uhum. E eu, lecionava no Abaco, eu tinha uma oficina de robótica. Tá. E aí eu atendia os alunos, sempre uma oficina que, sempre teve muita inscrição, porque as famílias, né, curtiam muito, os alunos se empolgavam e tal, e a gente tinha uma proposta que é isso que você colocou, né, solucionar problemas, engajar na criatividade, proporcionar esse momento de trabalhar em grupo. Uhum. Então era uma oficina bem legal, assim, né, com bastante sucesso. E aí, trabalhei a partir de 2009, né, atendendo o Abaco. Em 21, a direção do colégio falou: "Olha, é muito legal o trabalho que você faz aqui, a gente vai criar uma coordenação de tecnologia educacional, a gente gostaria de convidar você, mas a gente quer ter um espaço maker. A gente não quer Hum. ter só uma oficina de tecnologia". Mas se for pensar, em 2009, o espaço maker era impensável. Uhum. Em 21, a escola fez um super espaço maker com máquina de corte a laser, com impressão 3D, com uma série de kits de robótica além daqueles que eu já utilizava. Então hoje, eu penso que assim, não apenas no Abaco, que é um colégio de referência, mas os colégios hoje têm uma visão de que assim, nós precisamos proporcionar isso. Sim. Seja para uma faixa etária específica, seja para o colégio todo, mas a gente precisa dar aos alunos cada vez mais ferramentas, porque esse é um ponto também, né, embora os nossos estudantes hoje sejam nativos digitais, porque é muito engraçado também, eles vão crescendo e a família inteira vai dizendo: "Nossa, mas olha, se tiver um problema com o celular, fala pro Marcinho lá que olha, ele Uhum. resolve tudo, né, Aham. pede pro Carlinhos que ele resolve". E realmente, eles não têm medo de clicar, tocar e dar errado ele volta e tal. Eles são nativos digitais, mas quando a gente pede para que eles produzam algo,
eles têm muita dificuldade, né. Aham. Então não é muito difícil encontrar, às vezes, um aluno de sexto, sétimo ano, que no teclado ele vai escrever ali, ele tem algumas questões, às vezes um caractere especial, ele fica ali procurando, porque ele não está acostumado, né. É, você sabe que eu vi uma matéria esses dias, um tempo atrás, dizendo que as empresas elas estão enfrentando um grande problema com essa nova geração justamente nisso. Por quê? Nativos digitais, acostumado com essa cultura touch, né, celular, o smartphone, só que quando esse jovem tem que ir para o mercado de trabalho, como um estágio, por exemplo, ele se depara ali com a questão do notebook, do desktop, com essa questão É do isso. mouse e teclado. E muitos, eu fiquei espantado com isso, muitos têm dificuldade na utilização do pacote Office, estava dizendo na reportagem. Então, coisas que, assim, para a nossa Sim, geração ali, a primeira sim, coisa que você sim. fazia é: "Vou fazer um cursinho de pacote Office", É né, isso, é isso. saber mexer no Excel, no Word, PowerPoint, etcétera. Eles estão com essa dificuldade, então, é interessante isso que você está falando, até quando eu acompanho esse mundo da cultura maker, eu vejo que às vezes você tem que trazer essa nova geração para essa coisa realmente dar a mão na massa, então, ele nunca mexeu às vezes com um pedaço de madeira, ele não sabe como que é isso, aí você vem e fala: "Ó, nós vamos fazer um trabalho com esse material físico aqui", é importante para o desenvolvimento também, né. Ah, sem dúvida. Eu acho que é um pouco do lema da engenhoteca, assim, né, que eu Uhum, que eu trago para mim, que é entender como as coisas funcionam. A uhum. importância da gente entender como as coisas funcionam, e aí a engenhoteca coloca muito isso, né, da gente criar as nossas próprias invenções. Aham. E muitas vezes esses estudantes estão chegando no fundamental, nos anos finais, no médio, sem ter a menor ideia de como as coisas funcionam. Então ele vai lá, ele Aham. pega o celular, manda imprimir um negócio lá, sai na impressora, ele não tem noção. E aí por isso que eu sempre coloco que é muito importante que a gente tenha um trabalho forte com letramento digital, pensando nos anos iniciais. Então, é um trabalho que vai acabar envolvendo, de certa maneira, talvez às vezes mais direto, ou às vezes indiretamente, o próprio Office mesmo, né? Vai trabalhar com Fala editor um de pouquinho texto. para quem não está aprofundado sobre o letramento digital, assim, basicamente, o que que seria o letramento A gente tem digital? lá as referências na BNCC, mas quando a gente pega assim o letramento é assim, você proporcionar condições para que esse estudante, seja desde a educação infantil, os anos iniciais, mas que ele consiga não só ser um usuário de tecnologia, então ele conhece, isso aqui é um tablet, isso aqui é um celular, legal, mas além disso, que ele seja capaz de ter também autoria. Então, Hum. olha, eu quero, porque eles gostam muito, né? Chega ali sexto, sétimo ano, alguém já é youtuber, alguém já gravou um vídeo jogando e tal, mas como é que você faz isso? Às vezes o próprio videogame hoje, tudo é tão intuitivo, Sim. ele coloca lá, já vai para conta e já posta. Mas e se você quiser colocar uma narração? E se você Uhum. quiser explicar alguma coisa antes, como é que você faz? Ah, Ah, eu gravo no meu celular, professor. Tá, mas e aí? Alguns gostam de fuçar, explorar, tem um aplicativo aqui que eu pego, aí eu já coloco o vídeo, na frente eu coloco a legenda, mas a maioria dá meio que uhum. uma bugada, Sim. porque existem muitas ferramentas, inclusive gratuitas, no computador, mas é o que você falou, né? Muitos deles não têm a mesma familiaridade. Uhum. Eu vi, de alguma maneira, isso acontecer, né, ao longo dos anos em colégios que eu atendi. Então, assim, no início era, todo mundo queria usar o computador e tal, alguns alunos faziam curso fora e vinham para aula de informática, às vezes, já sabendo, né. E aí, aos poucos, as escolas foram montando seus laboratórios de informática, e aí a Uhum. escola acabou pegando isso para ela, né. Ao invés de você fazer um curso fora, você aproveita aqui, você tem uma aula de informática uma vez por semana, aula na Uhum. grade, vamos fazer lá e você vai aprender. Só que aí, aos poucos, eh, talvez na nossa geração, né, que foi começando a acontecer com muitos colégios que eu vi, embora não tenha nenhum dado científico aqui, não tenha Sim. feito uma pesquisa, específica, mas eu nos colégios que eu atendi, né, os colégios começaram a tirar essa aula. Cara, esses alunos já sabem, porque ou eles já fizeram curso fora, ou a Aham. gente já formou, essa geração já sabe. E aí essas aulas específicas, seja de software de pacote Office ou as próprias aulas na grade, os colégios foram tirando. Então, assim, Uhum. você tinha lá o laboratório de informática como referência, você recebia os professores, fazia as parcerias, haviam ali projetos sendo desenvolvidos, projeto de geografia envolvendo planície e tal, você tinha lá um trabalho na tecnologia, mas
em muitos colégios se parou de oferecer essa aula dentro da grade, né, como um componente mesmo de pensando aí no letramento digital. Sim. E aí hoje eu vejo que muitos deles estão revendo, não, calma lá, mas espera aí, a gente deixou de oferecer, mas começa a fazer falta agora. Claro que muitos colégios nunca deixaram, né? Continuaram trabalhando e aí foram se moldando. Bom, se eles já sabem, vamos caminhar para cá, vamos criar, vamos gamificar, eles vão criar Sim. jogos, vamos mudar a direção aqui. Mas hoje eu vejo que muitos colégios também estão migrando e voltando. Não, a gente precisa ter um trabalho sério nessa faixa etária para que eles se sintam mais confortáveis nos anos finais do fundamental e principalmente quando chegar no médio, você já tem ideia ali do que você está fazendo, né? Sim. Nesse cenário, eu não sei se é exatamente no letramento digital, mas em tudo que você atua no hábito, na sua carreira, eu acho que é muito importante a gente trazer, porque para muitas pessoas eu percebo que ainda é um bicho-papão, é uma coisa muito abstrata, a questão da inteligência artificial, Tá. né? Como que hoje você está tentando, não sei se você já tem algum projeto disso, se você está tentando introduzir isso para os alunos. Existe uma grande questão hoje no mundo educacional, que é o quanto a inteligência artificial vai mudar a forma como a gente avalia os alunos, como eles aprendem. Porém, eu sempre tento trazer na perspectiva de que eu tenho que tentar trazer a tecnologia, o avanço para o meu lado, né, e usar isso para algo benéfico. Como você vê a IA hoje? Tem algum projeto, algo que você tenta usar a respeito disso? Eu acho que são recursos muito legais, muito válidos. A gente brincou bastante, fez muita atividade com eles, foi muito bacana. Quando surgiu assim, nós percebemos que os professores, de maneira geral, tinham algumas questões. Mas espera aí, isso aí o cara vai fazer, né? Ele vai Aham, fazer a lição e vai trazer para cá, né? exato. E aí, quando a gente começou a refletir um pouco mais, a gente pensou, cara, se a sua lição de casa ela é uma boa proposta, se era uma proposta ruim, vamos dizer assim, faça é uma criação simples, vai fazer em casa, esse cara ele já copiava e colava da internet antes, Aham, né. Agora se você tem tô pensando na lição de casa, porque é o tempo que o cara tem tempo em casa para fazer e depois vai levar só o resultado para a escola, né. sim. Mas isso pode se aplicar em outras, possibilidades aí. Se a sua lição de casa já é uma lição de casa pensada, preparada para reflexão, em que já não dá para ele copiar e colar, por exemplo, como ele já fazia, com a inteligência artificial, continua do mesmo jeito. Ele vai Uhum. ter que pensar, né? E aí a gente refletiu muito em cima disso. É importante que a gente entenda o que que a inteligência artificial pode nos oferecer para que a gente trabalhe com os alunos. A gente não precisa ter medo, né? Então, acho que esse foi Aham. o ponto principal. E aí foram surgindo várias possibilidades, né? Então, por exemplo, tem uma professora de literatura, de produção textual, que ela deu alguns exemplos. Ela falou: olha, a gente fez em sala de aula, eles produziram um texto e a gente combinou para que eles, em casa, fizessem no chat GPT o mesmo texto. Uhum. Pedissem lá com alguns parâmetros, estão trabalhando a questão dos prompts, né? Como é que Isso. você pede, como é que você solicita para a inteligência artificial eh, eles tinham que levar na semana seguinte, na aula seguinte, o mesmo texto, mas dessa vez sem eles escreverem, só eles solicitando para a inteligência artificial criar. E aí qual que foi a atividade que ela fez? Primeiro que ela comparou os dois, e aí foi uma discussão muito boa que ela trouxe para a gente de um jeito muito positivo, assim, que eles tinham que identificar os critérios que ela estava colocando naquilo que foi construído pela inteligência artificial. Uhum. Então, bom, onde é que está aí o início do texto? Onde é que está a questão que traz ali os pontos principais? E aí ela foi trabalhando, né, em produção textual, naquilo que é pensado para aquela faixa etária, e aí eles, de verdade, o conteúdo ali que foi criado por inteligência artificial pouco importava, né. Aham. Mas foi para eles também verem que, assim, realmente, se eu não souber o que eu estou fazendo, o fato de eu utilizar uma inteligência artificial não vai me ajudar em nada, né. Exato. Então eu vejo como uma coisa, assim, muito legal, uma excelente ferramenta, e eu acho que esse é o ponto também, acho que agora já passou um pouquinho, né, aquele boom inicial, a poeira deu uma baixada, assim, acho que os professores, muitos deles já vêm com uma certa tranquilidade. Mas é claro que ainda tem gente que fica meio assim, né, "Nossa, mas se eu contar isso aqui para os meus alunos, eles não vão fazer mais lição nenhuma, né". Mas acho Aham. que esse é o ponto de reflexão que a gente tem que ter, né. Sim. A gente estava falando antes de começar aqui, e um tema que às vezes a gente debate aqui um pouquinho, é referente a essa questão do novo ensino médio, né. Certo. E aí quando surgiu, quando foi proposto, gerou muita polêmica, gera até hoje, agora o governo atual deu uma freada, né, nisso e tudo mais, até
por acreditar que as escolas não tiveram tempo hábil para se preparar, para se planejar para essa mudança. Porém, confesso para você que a proposta em si me agrada, no sentido de que me assemelha um pouco mais com um projeto de vida, e não só de um projeto de escola, né. Então, quando eu falo da vida, eu falo que eu vou precisar pensar numa profissão, eu vou tentar seguir por um caminho que eu tenho mais aptidão e não por um caminho que eu não tenho, né. Então, que isso muitas vezes é só trabalhado ali a partir, ali do momento quando vai falar sobre vocação, que curso superior você vai fazer, aí começa-se a falar sobre aptidão pessoal. Então, a questão do novo ensino médio me agradava nesse sentido, de você começar a trazer elementos, um projeto mais amplo, né. Como que você vê isso? Não a questão do se o novo ensino médio é bom ou não, não nesse sentido, mas de uma mudança que as escolas, e não só as escolas, mas o sistema educacional brasileiro precisa encarar, de começar a enxergar mais como esse projeto de vida, e não apenas de vou fazer uma prova, né. Eu costumo dizer o seguinte: poxa, tudo bem você avaliar o vestibular ali, faz a prova e você vai entrar, né, numa faculdade e tudo mais, mas será que não era melhor avaliar esse aluno desde lá da educação infantil, quem ele foi, né, ter ali observações: "Olha, esse aluno aqui é muito bom em tecnologia", porque aí quando eu chego ali no ensino médio, poxa, olha, será, Davidson, aqui o seu professor da oitava série falou que você era muito bom no em tal aspecto tecnológico. Então, na construção ali do futuro desse jovem, ajuda muito, né. Você pensa como eu nesse sentido de projeto de vida, que a gente precisa mudar um pouco? Fala um pouquinho sobre isso. Não, eu tô com você. Eu gostei Uhum, também. Claro que assim, eu falo do ponto de vista, de uma bolha da escola particular, né. uhum, Eu não eu tô distante, assim, do atendimento na escola pública, né. sim, Então eu sei que também, a gente também desfruta de um privilégio, né. Você é, tem um laboratório de informática ali de última geração, um espaço maker legal, eh, é um pouco diferente, né. Mas quando surgiu isso, a primeira coisa que a gente fez foi criar, porque a gente também acreditou nessa ideia. Por mais que ixi, mas não sei se dá tempo, se não dá, as questões que você levantou, sim, né, a gente também, entendeu de uma forma muito parecida, assim, né. Mas já que a gente vai ter que fazer, o que a gente pode oferecer de bom, né. E aí, na tecnologia, a gente criou um itinerário chamado Tecnologia, Inovação e Robótica. uhum, E a gente fez um caminho ali, né, de um semestre, pensando que tipo de ferramenta a gente pode oferecer para que seja ali pode ser uma sementinha para quem nunca tinha pensado naquilo. Então a gente separou lá, modelagem e impressão 3D, um pouquinho de inteligência artificial, não havia ainda o ChatGPT, mas a gente aham, levantou algumas coisas legais nesse sentido, técnicas de animação. Então uhum, nós levantamos algumas coisas que envolviam tecnologia e um pouco de programação, né. Então a gente uhum, levantou algumas coisas que normalmente a gente fez uma pesquisa prévia, né, da galera ali que estava chegando no ensino médio, coisas que eles gostavam relacionadas à tecnologia. uhum, E a gente definiu: "Bom, então essas ferramentas podem ser legais". E a gente criou um semestre num caminho em que eles iam entendendo o que que era aquilo e eram, desafiados a construir coisas. Então eles tinham que criar um jogo quando a gente, trabalhou com programação, tinham que criar um modelo em 3D para a gente poder imprimir, para eles entenderem como é que era esse processo, e tinham que fazer lá uma animação, quando a gente falou uhum, das técnicas e tal. Que eram podiam ser ferramentas que ele poderia utilizar dentro do próprio ensino médio. Cara, você agora, aprendeu a programar num nível básico, mas você aprendeu a programar, se você não sim, sabia. Você vai apresentar um trabalho de, sei lá, de história, você precisa fazer um cartaz ou um slide? De repente você pode criar um jeito diferente aqui no jogo e mostrar a sua ideia por ali, né. Ou de repente fazer uma animação e apresentar o seu trabalho de um jeito diferente. Então ficou com esse gosto para eles, que seria algo que eles pudessem utilizar no ensino médio, ah, que e bacana. claro que, além disso, tá bom, mas você já tem ideia do que você quer seguir? Que eu lembro que na nossa época tinha lá, né, no máximo é isso, né, segundo semestre do terceiro ano do ensino médio, você fazia ali um teste vocacional. Isso, Algum teste professor vocacional. que tinha um apelo mais que, de repente, tinha um laço maior com a gente, né, e tal, falava: "Meu, já Aham, pensou nisso e tal", né. E a gente fazia aquele teste, às vezes alguém trazia pra gente ou alguma coisa meio online ali e tal. aquelas perguntinhas já prontas Isso. ali, Um né. negócio meio genérico do tipo: "Ah,
seria legal trabalhar com, estudar psicologia, porque você tem essa ligação com essa área, você gosta de ouvir as pessoas e tal, mas é um negócio meio genérico, né. Uhum. E aí a gente colocou, foi um sucesso, os alunos gostaram bastante, mas é meio nesse caminho, né, não sei se eu posso falar muito, porque, como eu Sim, falei, a gente tá ali, né, meio na bolha de onde me parece que tudo funciona de um jeito mais, né, mais tranquilo, assim. Mas de maneira geral, eu acho uma iniciativa muito boa de você pensar não só no conteúdo específico, né, porque o cara sim. já é metralhado de conteúdo, porque ele precisa depois passar numa prova, É, ele precisa ter uma boa nota para conseguir entrar naquela faculdade que a família tem a expectativa, ou que ele também criou a muitas expectativa da pressões, a né? pressão também, né, "Eu vou estudar onde? Vai ser uma universidade pública? Não vai? E agora, como é que eu vou fazer?". Mas eu penso também que tem que, dar conta desse processo que é dele também como Sim. pessoa, né. Eu acho que é óbvio que não é simples, mas no meu modo de pensar, o novo ensino médio é excelente, porém ele deveria vir acompanhado do pós-ensino médio, onde a avaliação dos vestibulares deveria ser diferente. Porque se eu estou avaliando o aluno em outras coisas ao longo do ensino médio, eu não posso ter, uma avaliação meramente conteudista na hora de dizer se ele vai entrar ou não numa universidade. Então, o ensino médio acompanhado de um novo método de avaliação, de seleção de calouros nas universidades, deveria vir junto, né. Não sei se Faz faz sentido, sentido isso para você, eu acho. porque senão fica uma coisa complicada, né. O aluno tem uma experiência super enriquecedora do novo ensino médio, mas aí chega ali: "Ó, você vai ter que fazer esse vestibular Essa aqui". fórmula que você não lembra direito aqui, Exatamente. embora você tenha construído coisas incríveis, legal, mas você precisa saber Isso, essa é fórmula aqui. exatamente. É como se fosse assim: "Olha, muito legal isso daí, mas o que realmente importa é você saber tudo isso daqui numa prova de 100 questões É, para você entrar". Então é uma mudança, acredito, mais ampla, sim. necessária, né, que poderia ser proposta. Me fala uma outra coisa, hoje você comentou comigo que no Abaco, às vezes tem até uma busca que aí tem que fazer até um sorteio pelas vagas. O que que o Abaco hoje, você ali nessa gestão, estão oferecendo desses cursos? O que que hoje vocês oferecem ali? Lá tem uma gama, assim, bem grande de cursos. A Tá, gente tem lá a coordenação de esportes, tá e aí bom. oferece uma série de atividades esportivas, seja de vivência esportiva para os menores, Uhum. ou para os maiores mesmo, até o próprio treinamento. Então ele Sim. pode fazer a escolinha de futsal, mas os professores ao longo ali do percurso, ainda chamam para um treinamento. Então, Aham. dentro dos esportes tem ali uma infinidade de atividades, né. Então, de repente, algumas oficinas que até não são tão divulgadas, né, mas Que badminton, legal. beach tênis, então tem várias coisas que eles também os alunos foram trazendo, né, com Aham. com vontade de participar e tal, e aí Sim. foram surgindo. A parte cultural também há uma o Abaco tem um teatro, né. E a parte cultural ela é bem forte também. Então existem outras também oficinas que envolvem essa parte, cultural. Então tem orquestra, vários instrumentos diferentes, o próprio teatro, as oficinas de teatro, de música, expressão corporal, dança, tem Uhum. uma série de oficinas legais. E eu acho que isso é aquilo que a família, espera, no sentido de que, assim, ó, eu vou matricular meu filho numa escola que eu sei que tem um conteúdo forte, que é uma escola que vai trazer esse lado que a gente falou, né, meu, é preciso se preparar também para o vestibular, né, a gente não pode Uhum. o vestibular um dia ele vai mudar? Talvez, é possível, né, Sim, mas a gente precisa ter um conteúdo forte sim. para que ele, né, esse aluno ele entenda os conteúdos, ele consiga fazer uma prova e passar. Mas por outro lado, cara, quem que é esse cara? Ele gosta de esporte, ele gosta de arte, né, e Aham. aí na parte de tecnologia, a gente oferece alguns, né, alguns, relacionados à própria cultura maker, pensando em robótica, em modelagem e impressão 3D, a própria máquina de corte a laser, pensando na fabricação digital, para ele entender como funciona, como a gente falou, né? E aí colocar e criar, né, o seu próprio projeto, o seu próprio modelo. Algumas atividades extras de tecnologia que envolvem
software e hardware, que aí a gente vai trabalhar com montagem e manutenção, para ele minimamente, quando ele olhar quero comprar um computador, mas por que que eu posso comprar esse e eu não compro esse? Para ele entender ali como é que as peças se encaixam, como é que elas funcionam, para ele poder minimamente ali, ainda que ele não vá trabalhar como um técnico, que ele não vai montar, mas que ele entenda, né, para não ser enganado, olha, essa configuração aqui, ela é boa, esse preço tá bom, vou querer esse daqui, né? E lógico também, questões que vão caminhar também em direção ao letramento digital. Esse aluno que já está mais velho, ele pode ter, por exemplo, acesso a um Excel, né, um editor, uma planilha eletrônica mais avançada, para ele já ter uma noção, e aí quando chegar no ensino médio, tanto para fazer os trabalhos que ele vai precisar fazer, ou de repente para dar conta em algum estágio, se ele tiver essa vontade, né? Então, Uhum. é uma gama muito grande de cursos que eu acho que vem justamente a também essa coisa da família. Puxa, mas eu não quero só conteúdo. Meu Aham. filho, ele tem mais, ele tem mais inteligências, né? Ele quer viver mais experiências. E aí eu Sim. acho que os cursos extracurriculares vêm nesse sentido, Você né? consegue fazer um paralelo, observar ali de casos reais mesmo, de uma criança que antes de começar com esses cursos de robótica, cultura maker, e um pós, o que que muda nessa criança? Você consegue dizer isso? Cara, tem muitos relatos, assim, por exemplo, do próprio teatro que eu comentei, né? Uhum. As famílias vêm falar que o aluno era tímido, que não conversava, que não tinha muitos amigos, e aí a oportunidade de estar em grupo trouxe nele, né? É outro cara, chegando no ensino médio é outra pessoa, né? Alunos que viraram atores. Pensando na tecnologia, eu tenho vários alunos que foram fazer engenharia, estão fazendo engenharia robótica na FEI, estão fazendo engenharia de automação na UFABC, Olha só. vários alunos que de alguma maneira se inspiraram, porque em algum momento eu pensava também assim, puxa vida, né? Tô dando aula de tecnologia aqui, me parece que eles gostam e tal, mas será que isso de alguma maneira está impactando, que eles Uhum. querem ser para o futuro? Porque eles são muito jovens, né? Aham. E aí hoje a gente tem muitos relatos de que sim, eu encontro, a gente foi participar da Olimpíada Brasileira de Robótica, e às vezes vai o aluno que tem um irmão mais velho que já passou pela robótica, ô professor, que legal te ver aqui, tô me formando esse ano, eu já me formei, tem aluno que me procurou e falou, olha, que já se formou, já fez engenharia, falou, professor, estou à disposição, hein? Eu tenho uma empresa de impressão 3D, o dia que você quiser ir lá para a gente, de repente, falar com os alunos, dar Olha, uma palestra, alguma coisa, fala comigo que eu vou lá com o maior carinho, nas suas aulas que eu que comecei a pensar nisso. Então, legal, isso é isso é um legal. negócio, assim, É o fruto maluco. do trabalho, isso é É, muito é muito gratificante, legal, né. muito Que legal. legal. Davidson, queria te agradecer demais, esse bate-papo super interessante, é um assunto que eu gosto muito, né, tem muito a ver aqui com a educativa. E eu queria deixar agora um espaço aberto para você, deixar um canal de comunicação. Às vezes, a educativa, o nosso público é formado muito por professores, por educadores, e às vezes alguém é de uma outra área da educação e se Legal, interessou e falou: "Poxa, eu quero ir para essa área de tecnologia educacional", né, às vezes ela pode te mandar uma mensagem, um direct, um e-mail, legal, enfim, legal. para querer saber um caminho possível e também aproveitar para você deixar as redes do Abaco, né, onde, esses professores, às vezes, que estão buscando novas oportunidades, podem buscar o Abaco Legal, também, pais interessados, enfim, por favor, utilize esse espaço legal. para comunicar aí. Muito bem, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. As redes do Colégio Abaco, que é onde eu trabalho hoje, @Colégio Abaco, tá tudo lá, Instagram, LinkedIn, o Abaco tá presente. E as minhas também, @Davidson Gogora, também vou estar lá no LinkedIn, no Instagram, tamo junto. Muito bem. Ó, só para dizer uma coisa, o Davidson é um dos nossos professores, aqui a gente não falou disso, mas o Davidson é um dos nossos professores aqui da Educativa. Ele faz o curso ali dentro dos 60 que a gente tem. Um dos cursos é Movimento Maker, tá? A gente estava até aqui discutindo a possibilidade de uma parte 2 desse curso, mas você que já quer dizer assim, eu quero conhecer um pouco mais aprofundado desse mundo, desse ecossistema maker, como funciona, é tudo detalhado nesse curso para você, educador, tá? Então faz parte da nossa plataforma, conheça mais dos cursos. Nós temos curso de programação Scratch, que o próprio Jeff Que legal. lecionou, que é um pouquinho de programação inicial ali para crianças, né? Para jovens. Então, enfim, a nossa plataforma ela quer ser exatamente isso.
gerar novas oportunidades, mostrar novos mundos aí para você que é educador. Então, mais uma vez, Emerson, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, agradecer, e mais uma vez falar aqui da Engenhoteca, nosso patrocinador do podcast. Conheça, acesse o QR Code. Falamos muito sobre movimento maker e tudo mais. Então, é muito importante que você também possa conhecer um parceiro de qualidade. Hoje, a Engenhoteca já é parceira de diversos colégios bem reconhecidos aqui em São Paulo. Então, acesse e saiba mais. E também, se você quer conhecer a nossa plataforma, acesse o nosso site educativabr.com.br e tenha acesso a esse universo muito vasto de cursos. Uma informação importante: todos os nossos certificados, Davidson, agora a gente acabou de finalizar uma parceria com uma universidade, então todos os certificados que você emite nos cursos, eles agora têm a chancela do MEC. Que legal. Então, isso para os professores é muito importante, principalmente às vezes da rede pública que querem somar os pontos. Então, a gente agregou mais esse benefício super importante Muito legal. aqui na plataforma. Me deu um branco, você já falou do Instagram do Abaco aqui? @Colégio Abaco, isso aí. @Colégio Abaco, para quem quiser saber melhor do colégio também. Muito obrigado, Davidson. Eu espero vocês no próximo episódio do Educativa Podcast. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.